Olá! Nesta aula, você vai aprender o que é isomeria, um tema essencial no estudo das substâncias orgânicas. Também vamos falar dos polímeros. A isomeria ocorre quando compostos diferentes possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, possuem os mesmos elementos químicos nas mesmas quantidades, mas diferem na construção de suas moléculas. Veja, existem alguns casos de isomeria. Se a diferença puder ser verificada na fórmula estrutural plana, dizemos que a isomeria é uma isomeria plana. Agora, se for necessário o uso de fórmula estrutural espacial para diferenciar os isômeros, então estaremos lidando com a isomeria espacial. Sendo que aí existem dois tipos, a isomeria óptica e a isomeria cis-trans. No caso da isomeria óptica, só é possível diferenciar os isômeros colocando-os diante da luz polarizada. Quando você coloca a amostra de um dos isômeros, ele desvia a luz polarizada para a direita e o outro desvia a luz polarizada para a esquerda. Uma vez identificado o caso geral de isomeria, é necessário identificar o tipo específico de isomeria. Veja este exemplo. Butano possui cadeia normal. Já o seu isômero metilpropano é um composto de cadeia ramificada. Temos aqui então um caso de isomeria onde a diferença entre as substâncias está em uma ser cadeia normal, outra ser de cadeia ramificada. Está no tipo da cadeia. Portanto, dizemos que é uma isomeria plana de cadeia. Todos os casos específicos de isomeria seguem a mesma lógica. Veja agora a isomeria plana de posição. Temos aqui C3H8O, sendo o propan um ol, um álcool, onde a hidroxila está no carbono 1, e temos o seu isômero, propan 2ol, um álcool onde a hidroxila está no carbono 2. Neste caso, as duas substâncias pertencem à mesma função química, mas diferem na posição do grupo funcional e suas moléculas. Assim, dizemos que ocorre isomeria de posição. Temos também a isomeria de compensação, também chamada metameria. Veja o caso do C4H10O, que pode ser o metoxipropano e também pode ser o etoxietano. Estes dois isômeros, eles são da mesma função química. Ambos são da função química éter. Só que neste caso especificamente, nós não falamos isomeria de posição. Aqui é uma posição de algo muito específico. Neste caso, as duas cadeias são heterogêneas, elas possuem um átomo diferente entre carbonos, e este átomo é o átomo de oxigênio, que é o que define a função dos éteres, um oxigênio no meio de dois carbonos. Então, a grande diferença entre estes dois é que os isômeros diferem na posição do heteroátomo. Neste caso, então, bem específico, é que damos o nome de isomeria de compensação. E a tal da tautomeria? Neste caso, os isômeros diferem na função, porém ocorre uma interconversão entre os compostos.
Os isômeros pertencem a funções químicas diferentes, mas estão num equilíbrio, um equilíbrio dinâmico. Exemplo disso é um aldeído com seu respectivo enol, ou uma substância do grupo cetona com seu respectivo enol. Aliás, a função enol é quando a hidroxila está ligada num carbono que faz ligação dupla. Isso que é o enol. Então, um aldeído, devido a um movimento de um átomo em sua molécula, que chamamos da migração de um átomo, ele pode deixar de ser um aldeído e virar uma substância do grupo enol. E depois voltar a ser um aldeído. Por isso que a gente chama de equilíbrio dinâmico, vai e vem. Da mesma forma, um composto que é do grupo cetona pode sofrer migração de átomo em sua molécula e se tornar um enol. Quando numa solução os dois compostos estão presentes e se interconvertem um no outro pela migração de um átomo na molécula, dizemos que se trata de tautomeria. É lógico que aqui estamos falando de isomeria, porque como é apenas a migração de um átomo na molécula, não muda a quantidade de átomos, não aparece nenhum elemento químico diferente, e no final das contas, as fórmulas moleculares serão as mesmas, que é o que define a isomeria. Então vamos falar agora sobre os polímeros. Os polímeros, eles surgem quando moléculas menores, que são os monômeros, unem-se formando moléculas maiores, que são os polímeros. Os polímeros são muito conhecidos com o nome de plásticos. E quem é que nunca viu um plástico? Mas os plásticos não são os únicos polímeros que existem. O amido, por exemplo, é um polímero de monossacarídeos que está presente no pão. A gente não come plástico, mas a gente come pão. Então, não vá achando você que o único polímero é o plástico. Vamos agora ver alguns exercícios. Exercício 1. A substância passível de polimerização chama-se... Alternativa A, polímero. Não, polímero, ele já é o polímero. Ele já polimerizou. Alternativa B, epímero. Não, você nem viu esse nome nessa aula. C, molde. Também não é verdade. Alternativa D, monômero. É justamente isso. Quem é que pode polimerizar? O monômero, que pode se juntar com outros monômeros e formar um polímero. Isso que é um polímero. Alguém formado por vários monômeros. E a alternativa E, suporte, logicamente também estaria errada. Portanto, a resposta correta é a alternativa D. Exercício 2. Os plásticos constituem uma classe de materiais que confere conforto ao homem. Sob o ponto de vista químico, os plásticos e suas unidades constituintes são, respectivamente, olha só, hein? Alternativa A, hidrocarbonetos e suas partes são os peptídeos? Não, gente, não. Alternativa B, macromoléculas. Isso é verdade, eles são moléculas grandes. Eles são compostos de moléculas grandes. Mas suas partes não são, definitivamente não são os ácidos graxos. Alternativa C, polímeros. Sim, os plásticos são polímeros, é o apelido dos polímeros. E suas partes são os monômeros. É isso. Alternativa C é a correta. Alternativa D, que diz que plásticos são polímeros, mas suas partes são as proteínas, está errada. E a alternativa E, também errada, coloca os plásticos como sendo proteínas e suas partes como sendo os aminoácidos, o que também é errado. Portanto, a resposta correta é a letra C. Um bom estudo para você!